tivemos mais uma edição do Giro Notícias, o Giro Notícias no oferecimento do Plano Semaf, né? Plano Semaf, onde viver é mais importante. Olha, meus amores, nós vamos agora para o Ciência pra Gente, né? E são 10h04. Eu tenho o prazer e alegria de receber no programa de hoje a professora e cientista Aline Torne. Professora Aline, bom dia com muita alegria, seja bem-vinda ao nosso programa. E hoje, o 71, hein, Aline? Bom dia. Bom dia, Nelson, tudo bem? Tudo maravilhosamente bem, e com você? Tudo bem, tudo Tá tudo certinho. bom, professora? Então tá ótimo. Então vamos aqui para o nosso quadro, que é o Ciência pra Gente. E eu queria saber o seguinte, vamos conversar e eu quero sempre colocar o programa à disposição daqueles que estão ouvindo. Se alguém quiser fazer pergunta aqui à professora Aline, fique à vontade, mande a sua mensagem que nós estaremos aqui passando para ela. Muito bom. Professora Aline, estamos no mês nacional de promoção da ciência e da tecnologia. Podemos afirmar que nunca antes se aprendeu e se produziu tanto em tão pouco tempo. A inovação e o esforço coletivo de profissionais de saúde e de cientistas salvou milhões de vidas em todo o mundo. E a gente sabe, foi uma coisa assim muito rápida em relação à pandemia. E aí eu pergunto para a professora Aline Torne, por que o mês de outubro é especial para a ciência, hein, professora Aline? Olha só, Nelson, esse mês de outubro, já há 18 anos, acontece a Semana Sim. Nacional de Ciência e Tecnologia. É? Não sei se todo mundo já ouviu falar, gente, mas foi um decreto presidencial, né, que Certo. aconteceu aí já há quase 20 anos atrás, Ah, que criou esse momento aí da semana para a gente divulgar a ciência em todo o país. E os certo. resultados foram muito positivos, viu, Nelson? Quando o governo resolveu apoiar, né, É. a ciência, a gente viu que teve um avanço muito grande. E aí, olha só, né, que curioso. Em 2019, né, eu até tive a oportunidade, estava lá em Brasília quando isso aconteceu, a gente propôs que não fosse uma semana só, que fosse o mês Certo. nacional da ciência, tecnologia e inovação. E parecia que a gente estava acertando, viu? Que Olha, a gente ia ter um desafio aí pela frente, que foi a pandemia. Então, agora a gente está aí no segundo ano que a gente comemora esse mês nacional, que acontece em outubro, para a certo. gente exatamente conversar mais com as pessoas sobre ciência, tecnologia, inovação, o que, que é isso, né? A Unesco, que é a Organização das Nações Unidas aí para a Educação, Ciência e Cultura, né, ela Certo. diz, né, e traz que a ciência ela contribui de forma inquestionável com toda a sociedade. A gente acabou de ver isso, né, na sua fala aí mesmo, que olha como a gente fez diferença na pandemia, né? Então, não é? Quantas vidas, né, É. foram salvas. Porque foi uma. Teve que ter um trabalho redobrado, né? Nesse período, para descobrir tudo, como conter essa pandemia, não é, professora Aline? Pois é, e Foi assim, tudo olha muito que novo e trabalho que foi acontecendo tudo com feito e muita todo mundo rapidez, né? passou a conhecer um pouquinho mais de ciência, né? É verdade. Todo mundo A passou a ciência conhecer mais. fez parte da vida de todo mundo, no dia a dia de Sim, todo mundo, acompanhando as notícias. Só que ciência, gente, ela não é algo momentâneo, ela acontece o tempo todo, né? Para a gente conseguir trazer essas respostas rápidas, né, em situações urgentes, ela tem que estar acontecendo o tempo todo. E quando a gente olha a nossa volta, tudo remete à ciência, a gente que não verdade. percebe. O celular, a TV, a Então, internet, o tudo, né? rádio, né? É. É, a ciência ela está aqui para responder essas perguntas e os desafios que estão no nosso dia a dia. Essa construção do conhecimento, ela É, impacta na vida de todo mundo, né? A gente que muitas vezes não enxerga. verdade. Ô, professor Aline, e quando começa o ensino da ciência? De ciência, na verdade. Então, ele começa, Nelson, muito cedo, assim, ele deveria começar muito cedo. A gente viu aqui, né, naquele especial que a gente fez do Dia das Crianças, Muito que elas são bom. curiosas, né? Nossa, como são? Elas querem saber e muitas vezes a gente não tem pergunta para a resposta da criança. É, Mas o que a gente precisa, pessoal, é se envolver mais,
buscar mais essas respostas, né? Porque quando esse conteúdo ele é trabalhado na escola desde cedo, Nelson, o retorno é muito positivo. E a gente precisa entender que uma criança, quando ela tem uma educação melhor, ela vai crescer um adulto também mais questionador, né? Quando ela vive aí se debruçando sobre a ciência desde a sua primeira infância. E Certo. a partir disso, a gente conseguiria, por exemplo, lidar melhor com as notícias falsas que a gente recebe enquanto adultos e que a gente não consegue entender que aquilo é uma notícia falsa. Porque faltou a gente aprender a se questionar mais desde a nossa infância lá. Porque as nossas séries iniciais, elas priorizam muito aprender a ler, escrever e fazer conta. É isso que a gente pensa muitas vezes quando a gente vai para a escola, né? Quando a gente Certo. manda o gorila para a escola, que a gente quer que ele saiba ler, que ele aprenda a escrever e que ele saiba fazer as operações matemáticas. Só que a ciência, gente, ela vai para além disso, ela explica o mundo que está à nossa volta. Só que isso aconteceu muito tarde na nossa educação, Nelson. Sim. Na história aí da educação, isso só Ah, foi acontecer lá na década de 70. Né? né? Os meus pais, né, eles não tinham tanto o ensino de ciências na sua educação. É, Eles tinham mais o ensino da matemática, do português, não é isso? é verdade. Então, a gente vê um pouco da consequência disso hoje. Faltou esse ensino de ciências. Então, quanto antes a gente começar, quanto mais cedo a gente começar, é melhor. E aí, a E, gente que, às vezes, né, os meus pais, os nossos avós que não tiveram essa oportunidade de aprender ciência, está em tempo. Né? A gente pode buscar e entender melhor o que está à nossa volta. E sempre investir, entender que a ciência é importante, certo. porque é um desafio para a escola, né? As escolas não têm laboratório, falta recurso, né? A gente É, acabou de ver aí, né, o que aconteceu com o orçamento da ciência para o próximo ano, né? Não sei se todo então, mundo acompanhou, mas teve um corte de 90%. é. É difícil lidar com isso, né? Como é que a gente vai Agora, continuar com in- todas as respostas que a gente vinha dando para a sociedade com um corte certo. desse tamanho? Incrível, né? Então a gente Cortar de um orçamento para algo tão importante, 90%, né? Pois é, Nelson, assim, então a gente tem que brigar mais pela nossa ciência. A gente só vai conseguir isso se a gente mexer com a população toda, né? É. Se a gente conseguir mostrar que ciência é importante. E esse ano, né, esse mês nacional aí de ciência e tecnologia que acontece agora em outubro, ele traz exatamente esse tema, assim, mostrar que a ciência, a tecnologia, as inovações, elas são importantes para o planeta, que esses temas, eles permeiam a nossa vida o tempo todo, né? E É. que a gente precisa trazer mais respostas. E a escola tem que estar preparada para isso, a família tem que estar preparada para isso, porque, sabia, o desafio, às vezes, do professor também, com todas as dificuldades, às vezes, ele traz temas novos, ele traz propostas novas, mas, às vezes, a Certo. família não consegue entender, né? É. Quer estar habituada com aquele ensino tradicional e quer que o professor, né, simplesmente fale e o aluno copie. Quando a gente propõe que ele faça experimentos em casa, às vezes a gente vê que tem alguma resistência. Então, né, a gente precisa mudar a nossa forma de enxergar a ciência, É né, verdade. e conseguir mudar essa situação que a gente está vendo aí no país, né, de E ter mais apoio para a ciência, e de fato fazer esse mês de outubro valer a pena. é uma maneira. E como que a gente pode, assim, melhorar isso, né? Tem que ser com muita informação para poder chegar pelo menos a um denominador comum, aquilo que a gente acha que pode ser aceitável pela população. É isso que você falou, Nelson. Informação, né? O que a gente faz aqui toda semana ajuda muito, tem um papel muito importante nesse espaço que você abre aqui. Porque quanto mais a gente entender de ciência, quanto mais a gente buscar saber sobre ciência, mais a gente vai dar importância para esse assunto, né? É E verdade. isso vale para a criança, que a gente acabou de falar, mas vale para o jovem, vale para o adulto. A gente viu que fez diferença para a gente entender que a gente precisava do álcool 70 nesse momento, que a gente Isso. precisa de água e sabão para lavar as mãos, entender o porquê disso, né? Então, hoje a gente tem um termo que a gente fala que é a ciência cidadã,
né, que quanto mais conhecimento, melhor, que todo mundo pode ajudar e fazer ciência, né? Essa ciência cidadã é um movimento que está acontecendo no mundo todo para aproximar a sociedade dos cientistas, né? Isso. Mostrar para a população o que a gente faz na ciência, que a ciência traz respostas, né? E trazer também a sociedade, as pessoas, né, comuns, não só cientistas, para a produção desses estudos. É bem interessante, Nelson. Eu lembrei que você comenta que gosta de passear de bicicleta por aí, Sim, né, por São Fidélis. bastante. Então, tem os projetos agora, e o Hum. que eles fazem? Você pode fazer registros, né, aí no seu passeio, por exemplo, aves que você observou, espécies que você observou, e Ah. contribuir com projetos de pesquisa. Porque dessa forma, Fa- a gente vai saber que essa determinada espécie está acontecendo aí nesse local. E você É, vai nos ajudar também a conhecer melhor, né, a fauna que tem aí, quais são os insetos, né, e tem projetos desse tipo espalhados por todo o Brasil e por todo o mundo, né, o que a gente chama de ciência aberta, Nelson. certo. Hoje, todo mundo pode contribuir com a ciência, viu? E aí a gente acaba com aquele estereótipo do cientista, que é aquela pessoa distante, que vive enfiado no laboratório, né? Todo mundo tem um Então, pouquinho de cientista em si, viu? falando em fauna e falando em aves, aqui não era uma região, a gente praticamente só via tucanos em fotos. Você sabe que hoje nós temos região aqui que tem muitos tucanos. Eu fui a Boa Esperança, que fica no quinto distrito de São Fidélis, e lá em um sítio de um amigo, tinha aproximadamente 20 tucanos ali naquela região, todos voando, procurando alimento, sabia? Olha que Muito maravilha, show. né? Coisa que a São, gente não São imaginava de Fidélis, ver por aqui. mas São Fidélis tem toda uma área, né? É, Que tem que tem o muitas Parque do cachoeiras. Desengano também, né? Que hoje Pois é, preservado então, também assim, ajuda bastante nisso, né? exatamente. Então, a gente vê que o ambiente ele é importante e a É, gente tem que informar mais, né? Tem que conhecer mais. sim, E por isso esse mês é tão importante para a gente, Nelson, para os certo, cientistas, que é um mês que a gente quer conversar mais com a sociedade. A gente quer mais relatos como esse que você acabou de fazer, né? certo. Porque você pode trazer informação para a academia. E por isso, né, pensando nisso, que essa semana toda, né, a gente vai Uhum. ter um encontro lá no Ciência Pra Gente, no YouTube, que a gente está fazendo o primeiro simpósio de ciência e sociedade, Olha, onde a gente quer conversar com as pessoas, né? Ouvir certo. o que as pessoas têm para falar, a gente quer aprender com a sociedade também, a gente vai falar sobre vários assuntos. Todos essa semana, durante a noite, né, Sim, 6:30 da noite, a gente tem um encontro lá no YouTube, pessoal. É só ir lá e acessar. Quem não puder acessar na hora, vai ficar gravado, né, e pode assistir depois. certo. Mas é legal o pessoal participar. A gente vai ter cientista lá do Albert Einstein, daquele hospital lá em São Paulo, que Uhum. trabalha muito com Covid. A gente Certo. vai ter pessoas de empresas falando, né, como é importante a gente ter essas questões de meio ambiente sendo trazidas. Vamos falar, né, aí sobre aquecimento global. E a gente quer ouvir as pessoas, a gente quer saber o que as pessoas sabem sobre isso para nos ensinar também e a gente trocar conhecimento. É, Então fica aí o convite para todo mundo, né? Tem um caminho para aprender ciência e dar a sua contribuição. Era essa a mensagem que a gente queria passar hoje, Nelson. tá certo. Por falar em, a gente falando assim em relação a ciências, que momento, mais um momento que temos que lamentar da fala do presidente Bolsonaro em relação à vacina e dizendo que a vacina faz com que as pessoas tenham AIDS, hein, professora Aline? Muito triste uma fala dessa, né, Nelson? É, A gente para falar de fake news, para falar e, dessas notícias falsas, é, porque, gente, a gente tem que escutar isso e repensar o nosso futuro, né? Porque como é que a gente admite escutar uma informação como essa? Um momento onde a gente está vendo as vacinas dando resultado, então, diminuindo muito a quantidade de mortes no Brasil é, e no mundo. Né? Por exemplo, eu não sei se vocês viram, o Reino Unido aumentou a quantidade de casos de Covid, exatamente por conta aí da falta do uso da máscara, é o que está sendo visto lá. Mas as ah, pessoas, elas nem estão sendo internadas, assim, não aumentou aí o sim, número de mortes, por quê? Porque elas estão vacinadas, já tem é, 65% da população vacinada lá. A gente viu isso acontecer no Brasil, a diferença que isso está fazendo. Então, assim,
é algo muito ruim, prejudica muito todo o nosso trabalho de cientista. Então, a gente tem que ter a Verdade. população do nosso lado agora, né, É. esclarecido, porque a gente está aqui para falar que as vacinas, elas ajudam e muito. É o caminho que a gente tem para poder voltar aí para as ruas, E protegidos ainda, com máscara. Então, assim, vamos juntos, né, o, cientistas e população, é. deixar esses absurdos que essas pessoas estão falando de lado, né, Nelson? Apesar de autoridade fazer uma declaração dessa, o Brasil ainda é um dos países que mais vacina do mundo, não é, professora? Nós estamos à Pois frente dos é, Estados Unidos e tantos outros, porque o brasileiro já está acostumado a vacinar, sabe de como é importante a vacinação no contexto geral, né? a gente sabe que as vacinas funcionam, a gente lembra do Zé Gotinha, né? Tantas Então, campanhas que foram feitas lá é, atrás que faltam hoje, a gente sabe que dá resultado. é Então, verdade, assim, mas ainda tem uma pequena parcela da população que escuta essas notícias e deixa de é, se vacinar. é E isso verdade, atrapalha, né? Isso faz com que o vírus continue circulando. Né? A isso, gente viu um aumento de casos na Rússia muito efetivo, porque uma pequena parcela da população lá se vacinou. Então, assim, quem deixa de se vacinar está causando um prejuízo para si e para o outro, é né? Para o verdade, próximo, para quem está na sua casa. Então, a gente tem que sempre trabalhar para trazer mais pessoas para o posto de vacinação. E isso certo. vale para todas as doenças. Então, pessoal, vamos abrir a cabeça, vamos estudar mais essa ciência que tem dentro da gente, que a gente está vendo aí na TV, e colocar em prática, né? Dizer que uma fala como essa aí não procede, ela não é verdadeira, É Nelson. verdade. Professora Aline, muito obrigado mais uma vez pela sua brilhante participação aqui no nosso programa. Marcando encontro para a próxima terça-feira, se Deus quiser. Professora, grande abraço e um bom dia com muita alegria. Abraço, Nelson. Até a próxima. Está aí a nossa professora e cientista Aline Torne aqui no nosso programa, falando de ciência para a gente. Na verdade, nós precisamos mesmo de governantes que queiram investir e investir maciçamente na ciência. Um país desenvolvido, ele precisa ter uma ciência desenvolvida, essa é a verdade. Então, nós precisamos estar aí que os governantes, governo federal, governo estadual, governo municipal, investam bastante na ciência, sabe? É o que a gente precisa. Então esse foi o vídeo. Se ficou alguma dúvida, não deixe de nos falar nos comentários. E curta e compartilhe nosso canal, pois isso nos ajuda muito. Até a próxima!